A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de vitória, uma palavra de força, uma palavra de libertação para a tua alma, uma palavra que pode te transformar, pode mudar a situação da dificuldade, do momento difícil que você está passando nesse momento. Se você ouvir e crer no que será dito para a tua vida através da palavra de Deus. Então eu peço aos irmãos e às irmãs que possa meditar e ler conosco nesse momento Salmo 113, do versículo 1 ao 9. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Louvado seja Deus. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe dos seus filhos. Louvai ao Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos ver que é um texto muito forte, e Deus tem algumas direções para nos dar através da palavra dele, que eu peço que você fique até o final. O salmista Davi, o nome do texto, está nos falando sobre a exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. E os pobres, quando a Bíblia está nos falando, o nome desse texto, não é sobre a condição financeira, porque a palavra de Deus é espiritual, está falando da pobreza da alma, da pobreza do espírito do ser humano, que está fraco, que está caído, que está triste, que não consegue se levantar. Louvado seja Deus. Então o salmista Davi vai começar falando: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus. E esse Senhor que nos relata é com S maiúsculo. É sinônimo de nome próprio. Está falando sobre algo que é próprio. Está falando do próprio Deus Criador dos céus e da terra. Então o salmista Davi está exortando a minha e a tua vida para você louvar a Deus, para você glorificar a Deus, exaltar a Deus. E está exortando os servos do Senhor a louvar ao nome do Senhor. O nome do nosso Senhor é Jesus Cristo. E o nome do Senhor, ele deve ser louvado na minha e na tua vida, porque nos dias de hoje ele derramou muitas curas sobre a tua vida. O nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele deve ser louvado na sua vida, através da tua boca, através da minha boca, porque talvez você não tenha visto e nem sentido, mas Deus te deu livramento. O nome do nosso Senhor deve ser louvado através da tua vida, da tua boca, porque talvez você deve não ter percebido, mas Deus nos dias de hoje, Ele moveu os céus e a terra
para te fazer entender que se você está vivo, se você está viva, ainda há chance de você se arrepender, ainda há chance e há tempo de você voltar para os braços do Senhor e estar na vontade dele fazendo o que ele quer da tua vida. Louvado seja Deus. E o nome do Senhor, ele é bendito desde agora e para sempre. O salmista Davi fala. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é santo, ele é perfeito, ele não erra, ele não falha, por isso que ele é bendito e glorificado sobre toda a terra. O poder de Deus está espalhado por todo mundo. A glória de Deus está espalhada por toda a terra. As maravilhas que o Senhor, ele já fez, tem feito e fará, está sobre a face dessa terra. Então entenda que para Deus criar uma situação para te abençoar, basta você crer. Para Deus te libertar do mal em que você está aprisionado, na situação difícil, basta você ter fé e usar a fé como a tua força e acreditar que a tua vida vai mudar. Se você crer mais nesse nome santo e bendito, que é glorificado desde agora e para tudo sempre. Esse Deus, ele não é bendito pelo que ele dá, pelo que ele faz na nossa vida, mas sim pelo que ele é pela natureza divina de Deus. Pelo simples fato dele ser o próprio Deus, ele é bendito. Ele não precisa fazer algo para ele ser louvado. Ele não precisa dar algo para ele ser bendito. Ele simplesmente é, desde agora e para tudo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desde o nascimento do sol, desde a criação da terra, desde a criação e a fundação da terra, do mar, o nome do Senhor, ele é louvado. Antes que a terra, o mundo fosse criado, o nome do Senhor, ele já era bendito. Ele sempre foi santo, ele sempre foi glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. As plantas, os animais louvam o nome do Senhor. Nós, seres humanos, louvamos ao nome do Senhor. E a Bíblia vai falar: e todo ser que respira, louve ao nome do Senhor. As plantas respiram. Os animais respiram. E eles também louvam o nome do Senhor. Para mostrar que esse Deus, ele é glorificado sobre toda a terra, sobre todo o céu. Esse Deus é tremendo, igreja. Esse Deus é santo. E quanto mais você confia, quanto mais você busca esse Deus, você vê que nada é impossível de acontecer na tua vida. Não há situação difícil, não há tristeza, não há coisa ruim que Deus ele não possa transformar e fazer a tua vida mudar. Ele criou os céus e a terra, ele deu e soprou o fôlego de vida sobre a minha e a tua vida, para te fazer entender que ainda que a situação esteja difícil, ainda que você esteja passando por um momento difícil, a tua vida tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista Davi vai falar no versículo 4: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Meus irmãos, esse Deus, ele é maior, ele é mais forte, ele é mais tremendo do que todas as nações,
Não há outro Deus, não há ser humano, não há dinheiro, não há fortaleza, não há riqueza que está acima desse Deus, acima do nosso Senhor. Ele sempre esteve acima de tudo. O seu poder, a sua força, o seu entendimento, a sua sabedoria sempre esteve acima de todos nós. Ele é o próprio, a própria existência da força, da sabedoria que o ser humano hoje tem para criar, para consertar, para construir. Ele é o próprio amor. Deus, ele é a existência do amor. Louvado seja Deus. Ele é a existência, ele é a própria existência do poder e da autoridade. Ele criou, ele fez todas as coisas segundo a sua própria vontade. Então você tem que crer que através desse Deus, você pode ter a tua força renovada. Você tem que crer que através desse Deus único e santo, que está acima de tudo e de todos, você pode mudar de vida. Você tem que crer que assim como Ele está acima de tudo e de todos, assim você também pode estar acima de todos os problemas, acima de todas as dificuldades. Se você crer nesse Deus, se você confiar nesse Deus, se você entregar o teu caminho a esse Deus. Porque a Bíblia nos fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então você deixa o teu problema a Deus cuidar. Você deixa a tua dificuldade Deus cuidar. E você confia. Você tem que confiar e esperar que Ele vai trazer uma resposta, que Ele vai te dar uma direção. E Ele tudo fará, segundo a própria vontade dEle. Aquilo que você está necessitado, precisando no momento, segundo a vontade de Deus, Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista Davi vai falar, quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Meus irmãos, é uma pergunta para mim, para a tua vida, uma reflexão. Quem é, ou qual é, ou quem pode ser como esse Deus? Como o nosso Deus que habita nas alturas, que habita acima de tudo, acima de todos. Qual é o ser humano que pode fazer aquele que está sem vida ressuscitar? Quem tem dinheiro, quem tem poder ou autoridade para fazer aquele que é pequeno ser grande? Nenhum ser humano, nenhuma condição financeira pode se comparar a esse Senhor, que é o nosso Deus. Ele habita nas alturas. A Bíblia nos fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos pensamentos. Assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. Então, minha irmã e meu irmão, o nosso pensamento é limitado, o nosso pensamento é fraco. O nosso pensamento, a nossa forma de agir é corrompida. Então você tem que entender que esse Deus que criou os céus e a terra, que te deu o fôlego de vida, Ele tem um plano maior para a tua vida. Ele tem sonhos maiores para a tua vida. E talvez você não está a compreender, a entender que tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, tudo que Deus Ele fez está acima de tudo e de todos.
Então você tem que crer que o que Deus ele fala contigo da palavra dele é maior e é melhor para a tua vida. Aquilo que falam para a tua vida, aquilo que dizem a teu respeito, não é maior e nem melhor do que os planos que Deus ele tem para a tua vida. Aquilo que você mesmo quer para a tua vida não é maior e nem melhor do que os pensamentos e os planos de Deus. Então, mais uma vez eu retorno a te falar, confie na palavra de Deus. Confie na força que tem o poder de Deus, que é a palavra. E deixa Deus controlar os teus pensamentos. Deixa Deus controlar os teus caminhos, para Ele ser lâmpada para os teus caminhos, para Ele ser luz para os teus caminhos, para Ele ser lâmpada, para Ele clarear a escuridão que você está passando. Deixe Deus iluminar a tua mente, que talvez possa nesse momento estar sem solução, sem direção, porque esse Deus tem poder para virar o teu cativeiro e te mostrar que Ele é Deus e que como Ele não há outro, e Ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. Meus irmãos, o salmista Davi está nos dando um exemplo de como que esse Deus é grande. Ele se curva, ele olha para baixo, para os céus e a terra, para ver o que está acontecendo, para ver o que vai acontecer. Meus irmãos, esse Deus ele é infinito, ele é ilimitado. Louvado seja o nome do Senhor. Então entendam uma coisa, esse Deus nesse momento, enquanto você está ouvindo essa palavra, no nome de Jesus, Ele está olhando dos altos céus, acima da terra, porque a terra é a planta dos cabelos dos pés de Deus. Ele está acima, olhando para a tua vida, com olhar de misericórdia, e te dando mais uma chance, e te dando mais uma oportunidade, e te falando que as misericórdias dele são as causas de nós, seres humanos, não sermos consumidos. Então ele está tendo misericórdia da tua vida. Por isso que você passou por dificuldade nesse dia, e a dificuldade não te matou, porque a misericórdia do Senhor não deixou você ser consumido por completo. Por isso que pessoas falaram, você ouviu e viu coisas nesse dia, e você não desistiu da tua vida, você continuou acreditando, firme e forte, porque a misericórdia de Deus, ela esteve sobre a tua vida. Deus ele permitiu só até o ponto em que você aguentar, para te mostrar no final do dia que Ele que está no controle da tua vida, que Ele não dá luta, nem prova, nem tentação na vida do ser humano, além do que o ser humano possa suportar. Ainda que pareça que não vai dar certo, mas no final do dia sempre dá certo. Deus ele sempre é e sempre será louvado no final do dia sobre a minha e a tua vida, para nos mostrar que Ele é fiel para com os pobres, a misericórdia, a bondade dEle para com os pobres e o amor dEle triunfa. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. Sim, os príncipes do seu povo. Então Deus, Ele é o Rei. E os filhos de Deus, aqueles que são cristãos, aqueles que aceitaram Jesus, são os príncipes, são as princesas, filho do rei, filha da rei. Então Deus, preste atenção, Deus pega do pó, Deus pega quem está lá embaixo,
Deus pega quem está lá no fundo do poço. Deus pega quem não está sendo valorizado pelo ser humano. Deus pega lá do pó da terra. Levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Então entenda uma coisa, não importa o que estão falando contra a tua vida. Não importa o que estão tentando e tramando contra a tua vida. Deus, ele tem poder para te levantar de qualquer situação. Se a dificuldade, se a enfermidade está tentando te fazer ser uma pessoa pequena, uma pessoa fraca, derrotada, Deus, o próprio Deus, ele pode te levantar dessa situação e te levantar e te reerguer quantas vezes for necessário para te mostrar que ele faz para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Deus, ele ergue o necessitado. Deus pega aquele que não é para mostrar para aqueles que pensam que são alguma coisa no mundo e mostra, ó, você pensa que você é grande, mas tem esse daqui, ó, esse daqui era pequeno, eu peguei do pó, levantei. Eu peguei esse aqui que não era nada, eu peguei essa daqui que não era nada. Levantei para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. E levantei para mostrar que eu sou Deus que pego aquele que não é nada, aquela que não é nada e que ninguém dá nada. E ergo o necessitado, ergo a necessitada, para fazer se assentar com o meu povo. Então Deus pega aqueles que estão no pó. Deus pega aquele ser humano, aquele homem, aquela mulher que está no mundo, que ainda não conhece a Deus, para ser um príncipe e uma princesa de Deus, do grande rei, do próprio Deus, e se assentar com o povo de Deus, aonde a felicidade, aonde o amor, aonde a alegria pelo próximo reina, na presença do Senhor. Então nós vamos ver que o salmista Davi, ele fecha finalizando, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Além de Deus pegar aquele que não é nada e levantar, erguer o necessitado, a necessitada que precisa urgentemente de ajuda, Deus, ele pega a mulher estéril, aquela mulher que não pode gerar mais filho. Deus, ele pega aquela mulher que sonha em ser mãe e faz essa mulher habitar no meio da família, em família, e ser uma mãe alegre para os seus filhos. Então, meus irmãos, uma prova disso é quando Deus falou para Abraão: Abraão, sua mulher Sarai, ela vai gerar um filho e ela será mãe das nações. Dentro dela virão nações, reis, povos, e eu abençoarei a vida dela. E você vai ser pai. E Abraão, até no seu coração, ele ri e fala consigo mesmo: como eu, já sendo avançado em idade, posso ser pai? Como Sara, que é a antiga Sarai, sendo avançada em idade, pode ser mãe? Mas Deus falou: ela vai ser mãe. Então preste atenção. Deus, ele tem poder para pegar uma mulher que está com a sua madre fechada e cerrada e fazer ter filho. Pode ser idosa, pode ser velhinha, pode ser a idade que for. Deus, ele não olha para a idade. Deus não olha para a condição da mulher.
Deus não olha para a condição do homem. Se ele quer fazer, ele faz. Se ele quer fazer a mãe habitar entre os seus filhos e ser uma mãe alegre, Deus faz. Então não há nada impossível de se acontecer para esse Deus. Se para você, se em teu coração e tua mente já não tem mais jeito, pelo tempo avançado em que você está, se no teu coração você pensa que não há mais jeito pelo que falaram da tua vida, eu falo para a tua vida no nome de Jesus, que Ele pode fazer a tua situação mudar. Não dê ouvido ao que as pessoas dizem, porque o tempo para Deus gerar a cura, para Deus gerar o milagre, a mudança de vida e a salvação da tua alma, te levar para o céu, é uma questão de um estalo de dedo. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Então você tem que crer que, independente do tempo em que você está na dificuldade, você tem que continuar crendo que uma hora, um dia, Deus ele vai e te encontra a tua vida e vai mudar a tua história. Se você está enfermo, você não pode deixar de acreditar que mesmo anos passando pela mesma dificuldade, você não pode deixar ou pensar que Deus te esqueceu. Deus está provando a tua fé. Deus está te experimentando para ver como você vai reagir no momento da dificuldade. Deus está provando a tua fé para que você possa ouvir a palavra dele, ouvir os profetas que pregam a palavra dele, que ainda há jeito para a tua vida. Você só tem que buscar a Deus e ir para a igreja. Você só tem que tomar uma posição e acreditar que Deus está vivo e que Deus não morreu. Esse Deus vive desde agora e para todo sempre, operando maravilhas, gerando curas, libertações e salvação de alma para todo aquele que crê no Filho unigênito de Deus. É para quem crê no nome de Jesus. É para quem crê no Filho de Deus que foi enviado à terra. E até os dias de hoje está falando conosco, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, creia nessa palavra. Não desista, não desacredita. Confia, descansa, entrega tudo nas mãos de Deus, porque no tempo certo, a bondade de Deus para conosco, para convosco, ela vai chegar e você vai se regozijar, você vai se alegrar na presença de Deus e você vai ver que igual esse Deus nunca haverá na face dessa terra.